a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, uma alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, na nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que está visualizando esse vídeo agora, por favor, você pode me ajudar? Eu quero contar com a sua ajuda. Não custa nada, dá um like, dá um joinha para você nos ajudar. Com a sua ajuda, pode chegar na mão de outras pessoas. Meus vídeos são um conteúdo para toda a família, para a criança, para a jovem, para o senhor, para a senhora. Por favor, nos ajude. E você que está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Você também, eu quero contar com a sua ajuda, por favor. Curte, compartilha, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Que o seu Deus venha abençoar cada um de vocês, fazendo prosperar a sua vida, a sua família, o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus. Queridos, então esse estudo, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2020, o título dessa lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa revista é uma revista da CPAD, Estudo para Adultos. Essa lição é a lição de número 5, que tem o título Liberto do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O textual dessa lição, nós chamamos de texto de hoje, se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 5, onde o apóstolo Paulo ele nos escreve assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados, salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram na Carta de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Nós não vamos estar lendo para ganhar tempo, que o vídeo não venha ficar muito longo, mas você pode estar lendo aí na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha abençoar e que venha ter uma aula muito próxima e rica em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui. O objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, refletir sobre a natureza pecaminosa. O segundo tópico, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. O terceiro tópico, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, querido, dando continuação, ponto central, o comentarista diz assim, que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Na introdução, o comentarista ele diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta revelantes aspectos doutrinários da salvação. Veja só, nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Nós vemos aqui então, querido, que como que era a nossa natureza antes, e Paulo vai descrevendo aqui na carta aos Efésios. No início da epístola, o apóstolo lembra que antes da regeneração estavam mortos em ofensas e pecados e eram por natureza filho da ira. Veja só que é Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 13, e o primeiro subtópico, a nossa condição anterior. Paulo vai descrever aqui como que era a nossa velha natureza e também como que era essa nossa condição anterior. Isso é maravilhoso, nós agora olhar e podemos, ver por essa janela que é Cristo, que ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz aqui, no capítulo 2, no primeiro versículo, a palavra ofensa do grego parapitoma tem o sentido de passo falso de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia, o que descreve como aquele que erra o alvo. Então, é o homem que pecou, é como aquele que errou o alvo, que pisou falso. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Então, aquele homem que está no pecado também é tido como morto, ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada
pelo o pecado, veja só, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Nós vemos aqui, né, em Isaías capítulo 59 e o versículo 2, que esse pecado sempre separa o homem de Deus. Aqui Isaías está falando que o pecado, né, faz com que o homem fica separado de Deus. Tiago 1, versículo 15, e ele diz aqui: tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6, segundo subtópico, nossas ofensas e pecados. E a carta aos Efésios vem falando então que a má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora, o ato de andar. Então, Paulo faz aqui uma metáfora, né? O ato de andar, da pessoa antes, né, de ser regenerado. Aqui ele vai descrever esse ato de andar em 3 pontos aqui, né? Ele vai mais adiante. Veja só que o primeiro ponto, andaste segundo o curso deste mundo, que era assim que andava, né? Ele vai apresentar então como que nós andava, né, nesse tempo da velha natureza. Olha só, ele aqui, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como, né, a imoralidade, o furto e a mentira. Era assim que essa pessoa sem Cristo, ele andava no furto, na mentira, né? Uma contestação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à mentira de viver de seu tempo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Segundo ponto, ele diz aqui, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. E ele continua aqui dizendo que ele faz aqui uma alusão, né, a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João capítulo 12, versículo 31. Então, ele diz aqui que esse príncipe, ele está referindo aqui a Satanás, né, aos demônios, ao mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4, ele diz, então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não lhe resplandeça a glória, né, o evangelho da glória de Cristo. Veja só, queridos, e aqui Paulo vai mais adiante na carta, Paulo alerta que nossa luta é contra tais seres do mal, né? A nossa luta não é contra o irmão, não é contra sangue, nem contra carne. A nossa luta é contra esses seres do mal, esse príncipe do mal que nós vemos lá falando que é Lúcifer, né? Satanás e seus demônios. Ele nos alerta, contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Efésios capítulo 1, versículo 21. Que nós não devemos temer esse inimigo quando nós estamos em Cristo, porque Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Aqui o terceiro ponto, ele diz aqui também, que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando nós estávamos na velha natureza, nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né, que era a vontade do mundo. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Está incluso aqui, né, todos os pensamentos e todo desejo desordenado da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Nós estávamos condenados e desprovidos de todo esse favor divino, de todas essas riquezas espirituais que estavam escondidas em Cristo Jesus, né? Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Veja só, entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filho de adoção. Efésios capítulo 1 e versículo 5. E agora Deus nos elegeu, né, nos separou e nos predestinou para filho de adoção em Cristo Jesus. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Mas Cristo nos vivificou. Segundo tópico, vivificados pela graça. Agora nós vamos ver como que nós fomos vivificados, né? Como que nós se tornamos vivos, né? Que nós que estávamos mortos. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou
por meio de sua graça. Então nós vamos ver como que nós estávamos mortos e como que agora, que jeito que nós fomos se tornando vivos. Primeiro subtópico, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, né, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adjetiva, o apóstolo declara exultante, veja só, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 4. Veja só, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, quer dizer, esse ato de misericórdia, né, ele indica compaixão, né, simpatia que Deus teve por nós, né, que era indigno, nós não era digno da salvação. Romanos 11, 30 e 32. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, quer dizer, Deus, né, nos deu escape da ira, né, como que ele proveu isso para nós, Deus não se mostra apenas misericordioso, né, quando ele faz esse escape para nós, ele não está mostrando apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, também aqui 1 João, capítulo 4 e o versículo 9. Então, essa magnitude, esse grande amor de Deus que nos deu essa salvação através da graça. Segundo subtópico, vivificados pela sua graça. E veja que, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Veja só, o grande amor de Deus, né? Nós ainda estávamos mortos em ofensas. Efésios capítulo 2, versículo 5. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Nós não éramos merecedores, mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo, por causa do seu grande amor, né? Deus que fez isso, Ele que escolheu, né, nos amar. Veja só que essa frase quer dizer que nascemos de novo. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Então, com o pecado de Adão, estava morto, né, na velha natureza, mas Cristo veio agora e nos vivificou, e agora nós não estamos mais mortos, né? Ele deu a vida outra vez para nós. Então, nós não podemos perder mais essa oportunidade, né, que o Senhor nos deu, que é Cristo Jesus, né? Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Então tudo isso não veio mérito nenhum nosso. Foi pelo o grande amor de Deus, né, que nos deu essa graça. O que é a graça? É esse favor imerecido. Terceiro subtópico, exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja só, querido, tanto ele nos vivificou, nos deu a sua graça e também, né, nos deu esse poder, né, de nos assentar nos lugares celestiais em Cristo, querido. Efésios capítulo 2, versículo 6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Veja só, queridos, que maravilha, né? Todos esses benefícios alcançados por Cristo é para todo aquele, né, que está, né, em Deus, para todo aquele que está em Cristo, né, que é essa nova criatura, que deixou a velha natureza. Olha só os benefícios, quais são? A ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Então, todos esses benefícios que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário, que estão nos lugares celestiais, né, também é para nós, querido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 8 e do 20 ao 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou abundantemente riqueza da sua graça. Aqui Deus está mostrando a abundante riqueza da sua graça. Então, para isso, nós temos que estar em Cristo,
para nós receber todas essas maravilhas, toda essa abundante riqueza da graça de Deus. Quais são essas? Nós vemos aí, queridos, a ressurreição, né? Nós vemos aí o galardão dos céus. Queridos, então tudo isso são as abundantes riquezas da graça de Deus. Desse modo ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Então, Paulo deixa aqui bem claro, né? Essa salvação e são privilégios conferidos pela imensurável graça de Deus. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, ele diz aqui, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. O terceiro tópico, a salvação não vem das obras. Vemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Essa é a ferramenta que nós temos que ter, né? A fé. Esse é um poder que Deus nos deu, né? Então, para nós ter tudo isso, tem que ter esse poder de Deus em nós, que é a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. E depois de salvo, nós temos que continuar praticando as boas obras, porque aquelas obras que nós praticamos, muitas das vezes, eram para o nosso próprio ego, né? Mas essas obras agora, depois de nós salvo, depois de redimido, essas obras que nós fazemos agora não é mais para o nosso ego, é para a glória de Deus, né? Então nós temos que continuar agora fazendo as obras, porque agora nós somos salvos. Antes nós fazíamos, às vezes, para ser salvo. Muitas das pessoas fazem as obras, às vezes, para ser salvo. Mas hoje, agora, nós temos que fazer, porque agora nós somos salvos. Então, essa é a condução do crente, é fazer as boas obras. Primeiro subtópico, graça como meio de salvação. Como que é a graça como meio de salvação? É porque antes tinha que explicar para o homem, né, a lei, ele não entendia. Então Deus, né, com seu muito amor, ele foi lá e nos resgatou, né? Pegou nós e trouxe, né, para a salvação. Quer dizer, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos espirituais escritas em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 7. Nós, quando somos salvos pela graça de Deus, né, essa graça que nos resgatou, então, os salvos, nós temos todas essas bênçãos para nós desfrutar, né, as bênçãos espirituais descrita aqui em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. E a ressurreição do homem, a comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Hebreus capítulo 2, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 19. Então, nós não podemos deixar de receber a Cristo como nosso Salvador, porque aqui Cristo, ele faz, né, essa união, ele restitui, né, a nossa comunhão com Deus. Amém, queridos? Então, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Então, o que é graça? É um favor imerecido, queridos. Nós não merecia, né? Porque nós estava no pecado, nós estava caído, morto, né? Nós não merecia, né? E aí, nós estava lá morto e Jesus foi lá e nos deu vida, nos vivificou, né? Romanos 3, 24. Graça ao favor merecido, ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Essa iniciativa para nos dar salvação veio da parte de Deus. Ele que nos amou primeiro. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos capítulo 11, versículo 6. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós estudai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós temos que examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Deus, são elas que falam da nossa salvação, da vida eterna. Amém, queridos? Então, todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, né? A salvação e a perdição. Olha só, ainda tem essa liberdade, né? O Senhor nos deu a salvação, né? Através da graça, e você tem a fé para você crer, você vai crer nas obras que Cristo já fez, e veja só,
E ainda ele te dá o livre-arbítrio, né, para você escolher entre a salvação e a perdição. Olha só, ele diz que sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João capítulo 7, versículo 17. Veja só, o tanto que Deus é maravilhoso, querido, que até o livre-arbítrio que você tem na graça, ele não tirou, ele te deu a liberdade para você ainda escolher, né, se você quer a salvação ou a perdição. Será que tem pessoas que vai escolher ficar na perdição? Talvez sim, querido. Mas Josué ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pessoa ainda resiste essa graça? Resiste. Tem pessoas que resistem à palavra. Nós estamos pregando o evangelho e a pessoa resiste. Né? A pessoa arruma outra fé, a pessoa arruma outra sabedoria, a pessoa arruma outra crença, né? E resiste à palavra. Veja só que 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 8, diz aqui, ó, e como James e Jambes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repóbrios quanto à fé. Então, esses homens aqui resistiram, Moisés ali, resistiram à verdade, pregando a verdade para ele, e eles resistiram. Querido, é triste quando você pregando ali a palavra da verdade, a palavra do Senhor, e a pessoa ainda resiste, né? E como diz aqui, né? Mas a pessoa tem esse livre-arbítrio, né? De escolher, né? Se ele quer, né, a salvação ou a perdição. E a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Então, a fé nessa graça maravilhosa tem que ser considerada como toda a obra que Jesus fez. Então, toda a obra que Jesus fez, né, eu vou precisar de fazer elas, quer dizer, morrer na cruz, tudo isso? Não, Jesus já fez por mim. Eu agora vou só crer. Veja só, todo esse livro, todo que foi escrito, eu vou só crer, querido. Ele resumiu tudo isso, todas essas obras, na nossa fé. Então agora é só nós crer nas obras redentoras de Cristo Jesus. A fé, essa resposta, né, da graça de Deus, né, no qual nós recebemos essa salvação, que é essa bênção de Deus. Segundo subtópico, obras como evidência de salvação. Como que era antes na velha natureza? Nós praticava as boas obras para nos se gloriar, né? Não, eu pratico boas obras, ele pratica boas obras, mas olha só, e a salvação não é por meio dessas obras que o homem faz, é sim pela graça, né, que é o favor merecido de Deus. Agora hoje nós praticamos as boas obras não para nos gloriar, mas porque nós somos salvos. Então essas obras, boas obras que nós praticamos agora é para a glória de Deus. Que Paulo vai usar essas duas negações aqui, mas para explicar, né, a origem da salvação, que não é pelas nossas obras. Então quer dizer, a primeira expressão aqui, isso não vem de vós, né? Está explicando que não vem de vós, e ele diz aqui, trata da salvação pela graça que provém de Deus. Segunda, ratifica que a salvação não vem das obras, não vem de vós e nem vem das vossas obras, né? O que indica que não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, né? E ele continua, como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Então, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo para fazer o quê? As boas obras, como Cristo fez, né? Efésios capítulo 2, versículo 10, uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. 2 Coríntios capítulo 5. Por isso, se antes o apóstolo usou uma metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as obras más, né? Que nós também andávamos fazendo as obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Então, agora nós já somos salvos, nós vamos continuar fazendo as boas obras, né? Como evidência da salvação, que nós já somos salvos, né? Então agora nós pratiquemos as boas obras em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 e o versículo 10. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, a salvação é a graça divina por meio
da fé. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Amém, queridos? Terminamos aqui a aula de número 5. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.